Se tu ouvires alguém a gritar pelo teu nome no meio do mato, nunca responda e finja que nada está a acontecer. Nas montanhas Apalaches, quebrar essa regra simples significa nunca mais voltar para casa. Tu terias o sangue frio de ignorar um pedido de ajuda desesperado da tua própria mãe? Deixa-me explicar-te o que o governo e a ciência tentam esconder sobre a floresta mais perigosa do mundo. Tu tens real noção do tamanho de uma cordilheira que cruza literalmente 2 países inteiros, indo do Canadá até ao sul dos Estados Unidos? Estamos a falar de quilômetros e quilômetros de florestas densas, montanhas rochosas e vales tão isolados que a luz do sol quase não consegue tocar o chão. A maioria das pessoas acha que o ser humano já mapeou e domina todo o planeta. Mas a verdade é que existem áreas nos Apalaches onde nenhum homem mete os pés há séculos. E é exatamente no coração desse isolamento que coisas bizarras acontecem. Os donos de fazendas locais começaram a notar o desaparecimento constante de animais de criação. O gado sumia sem deixar marcas de sangue ou pegadas na lama. No início, achavam que eram ladrões. Mas por que razão os caçadores mais experientes da região recusavam entrar na mata fechada para procurar o culpado? O que é que eles sabiam que tu ainda não descobriste? A resposta começa com um fenômeno que desafia a ciência nas encostas da Montanha Brown. Moradores relatam que, durante as madrugadas mais escuras, pequenos orbes luminosos coloridos, azuis, vermelhos e amarelos, surgem a flutuar por entre os troncos das árvores. Não são luzes de lanternas, nem reflexos comuns. É algo magnético que parece ter vida própria. Tu terias a coragem de seguir uma luz misteriosa no meio do nada se estivesses perdido? O próprio governo gastou milhares de dólares numa investigação ultra-secreta para descobrir a origem dessas luzes e, de repente, arquivou o caso com sigilo absoluto, sem dar nenhuma resposta ao público. De que é que as autoridades têm tanto medo? A verdade é que essas luzes funcionam como um imã. E quem se aproxima demais acaba por fazer parte de uma estatística assustadora que a polícia tenta abafar a todo custo. Anualmente, milhares de turistas e montanistas entram nos parques dos Apalaches. E muitos deles simplesmente desaparecem do mapa em frações de segundos, sem deixar uma única pista. Não há roupas rasgadas, não há pegadas e os telemóveis perdem o sinal misteriosamente. Mas o detalhe mais perturbador vem dos arquivos das equipes de resgate. Quando os cães farejadores são levados até o último ponto onde a pessoa foi vista, os animais travam. Eles começam a ganir de medo, arrepiam o pelo e rios terminantemente a avançar na direção da mata fechada. O que é que o instinto de um animal consegue perceber no ar que o deixa paralisado de pavor? Investigadores apontam para forças antigas que habitam o subsolo da floresta, capazes de manipular o espaço físico e fazer as pessoas andarem em círculos até a exaustão. Mas se tu achas que isto são apenas teorias de internet, espera até ouvires o relato real do Pedro. E o que ele atropelou numa ruela escura às 10h30 da noite? Era uma quinta-feira, por volta das 10h30 da noite. Quando um jovem universitário chamado Pedro conduzia a sua picape por uma estrada deserta e escura dos Apalaches. O silêncio na cabine era tão denso e sufocante que ele sentia dificuldade em respirar. Ao fazer uma curva fechada perto de um celeiro antigo, os faróis iluminaram algo inacreditável, uma criatura enorme, que parecia um animal quadrúpede magro e doente, cruzou a pista a menos de 3 metros. O impacto foi inevitável. Com um barulho ensurdecedor, a caminhonete atingiu o ser. Nervoso, Pedro travou a fundo. O cheiro de borracha queimada misturou-se imediatamente com um odor insuportável de carne podre no ar. Mas o verdadeiro pavor aconteceu quando ele olhou pelo espelho retrovisor antes de sair. Aquela criatura que parecia um bicho começou a levantar-se em 2 patas, atingindo mais de 3 metros de altura.
Tu terias a coragem de continuar a olhar pelo vidro sabendo que estavas a menos de 5 metros de um monstro real? O olhar dos dois cruzou-se pelo espelho e o que Pedro viu mudou a sua vida para sempre. Através do reflexo, Pedro percebeu que as bordas do rosto daquela criatura de 3 metros não eram normais. As feições humanas distorciam-se e mudavam a cada segundo, como uma ilusão. Ela não tinha olhos, apenas órbitas vazias e escuras, e os seus dentes estavam desalinhados de forma bizarra dentro da boca. O transe de terror durou 5 segundos eternos, até que a luz de uma casa vizinha se acendeu, fazendo o ser desaparecer em alta velocidade no meio do mato fechado. O jovem engatou a mudança e fugiu dali em pânico. Ao chegar à casa, nem os seus cães de guarda se moveram. Os animais estavam trancados, paralisados num silêncio absoluto de medo. É por isso que os moradores locais criaram regras rígidas que nenhum visitante pode ousar quebrar. Se tu ouvires o teu nome na mata, finge que não é contigo. Se ouvires assobios vindos do alto das árvores, mantém os teus olhos fixos no chão. E, acima de tudo, garanta que os teus animais e as tuas portas estão bem trancados antes da meia-noite. O arquivo dos Apalaches permanece aberto nas sombras. E tu terias a coragem de conduzir por aquela estrada sabendo que se levanta no escuro? Deixa o teu comentário com a tua teoria. Inscreva-se no canal O Arquivo Oculto e até o próximo dossiê, se as sombras permitirem.